Convidamos Luciano Paes, secretário de Clima da Prefeitura de Niterói, aqui no Brasil. Bom dia a todos. Desculpa a minha informalidade no microfone aqui, porque eu não consigo ficar parado. Eu sou um pouco interativo, então me pediram até um microfone ali sem fio, para eu não me enrolar no fio, mas com certeza vocês vão rir aí em algum momento que eu vou tropeçar. Obrigado. Bom dia ao Fórum Amazônia. Bom dia ao Fórum Carbono Neutro, bom dia a todos que estão aqui presentes, autoridades, que muitas pessoas também se voluntariaram para estar aqui hoje, dedicando seu tempo a esse tema urgente, que são as questões climáticas. Queria passar rapidamente aqui um pouco do que Niterói vem desenvolvendo na questão de governança climática, para a gente poder criar aqui algumas sinergias no dia de hoje. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem, rapidamente, eu colhi algumas informações dos últimos meses, mas se a gente tivesse que colocar na mídia, as mídias que saem sobre eventos climáticos extremos, a gente com certeza encheria milhares de slides, e esses eventos estão cada vez mais recorrentes. E o que Niterói tem feito em relação aos eventos climáticos extremos. Então, vou passar um pouco aqui do que Niterói é. Niterói está criando o primeiro parque em soluções baseadas na natureza, o maior parque em soluções baseadas na natureza do Brasil atualmente, dando uma proposta de ecogênese, trazendo todas as questões para que até 50, 40 anos atrás a natureza sempre foi um obstáculo no desenvolvimento urbano. Hoje, Niterói coloca a natureza como a prioridade no processo. Bom, aqui é uma área que era uma área totalmente largada nas últimas gestões, era uma área onde pessoas que não tinham local, por exemplo, para moradia digna, acabaram invadindo, uma área que hoje se revitaliza e inclui essas pessoas que já estavam lá localizadas, onde a gente fez um processo de regularização fundiária muito forte dentro da comunidade do entorno. Esse parque é para a comunidade. Eu participei de uma reunião, abrindo um parêntese rapidamente aqui, quando a gente estava apresentando esse parque para a população de Niterói, e aí uma senhora levantou e falou assim, mas vocês não vão retirar aquela população que está lá? Aí a gente vai incluir no parque. Mas então vocês vão fazer o parque para os favelados? Ninguém vai lá visitar. Essa é a consciência de parcela da população que temos no Brasil, e por isso a gente seguiu em frente, deu até mais força para o prefeito à época continuar esse processo. Bom, aqui a gente está trazendo a Lagoa de Piratininga para dentro do espaço das pessoas. Lagoa essa que era o local de lixo, de entulho, hoje está sendo totalmente revitalizada. Aqui é uma coisa que a gente se orgulha muito. Niterói tem 56% do seu território em unidades de proteção ambiental. Ou seja, dentro de um contexto metropolitano, estamos na segunda maior região metropolitana do país, do lado da capital, do lado da cidade do Rio de Janeiro. Não sei se alguém conhece Niterói aqui, não vale o Guida, muitas pessoas conhecem, né? Então, Niterói é uma cidade de grande adensamento urbano também, e a gente ter 56% do nosso território em unidades de conservação natalina. Imagina a especulação imobiliária, né, Montovani? Imagina como que a gente sofre com tudo isso, e os desafios são enormes. Enfim, aqui é uma vista da cidade, aqui é o parque da cidade, aqui é a entrada da Lagoa, da Baía de Guanabara. E aí passou rápido aqui, mas vamos rápido, porque é assim que tem que ser. Bom, o prefeito, em 2021, criou a primeira secretaria em nível municipal dedicada às mudanças climáticas, né? A gente tem 3 principais diretrizes para cumprir, né? Então, primeiro, a gente está construindo a política pública desde o início, né? Então, a gente iniciou esse processo, e aí eu vou mostrar para vocês como que a gente fez isso através da governança. Estamos fazendo isso dentro dos planos setoriais e estratégicos da própria prefeitura. Niterói, em 2013, fez um pacto com a população, foi uma consulta pública onde envolveu mais de 12 mil
pessoas, e aí a gente criou o Niterói que Queremos. Ou seja, Niterói para os próximos 20 anos. Niterói tem plano até 2033. Saindo do governo, entrando outro grupo político, a gente tem um plano até 2033 e, com certeza, a questão ambiental e climática está dentro e como sendo norteadora desse processo. E ali, obviamente, a gente não poderia ficar ausente da participação da sociedade, da participação das universidades, dos atores envolvidos nesse processo. Vamos lá? E foi. Bom, para isso, uma das primeiras questões que abordamos, que criamos, foi o primeiro Fórum Municipal de Mudanças Climáticas, fórum esse que a gente construiu em conjunto com o poder público, universidades, empresas e também ONGs. A participação da sociedade organizada na construção desse processo ela é fundamental, porque não só legitima a política pública, mas também consolida e faz acontecer a mesma. Além disso, criamos também o Fórum da Juventude, fórum esse com pessoas de 18 até 29 anos. A ONU recentemente colocou jovem como até 35 anos. Quase que eu fiquei feliz de voltar para o fórum, mas não pude. Mas, enfim, a gente ainda está dedicando até 29 anos por conta da legislação ainda, tanto municipal quanto nacional, no que diz respeito a essa faixa etária. Além disso, também criamos o Comitê Intersecretarial de Mudanças Climáticas, comitê esse envolvendo 10 secretarias de governo que trabalham diuturnamente na questão climática, ou seja, a Secretaria de Obras, de Saúde, de Educação, Urbanismo, ou seja, 10 secretarias ali, todas as áreas, todos os projetos, eles estão com envolvimento na questão climática. Criamos a Frente Parlamentar do Clima também, ou seja, uma ação importante entre a relação do Executivo e do Legislativo, ou seja, as ações de governo, elas se transformam em ações de Estado. Então, essa frente parlamentar, a gente criou uma carta, e ali estou eu, o vereador Leandro Portugal, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente e também da frente parlamentar, o prefeito ao meio, Guilherme Sirquis, e o vice-prefeito Paulo Bagueira. Bom, aqui a gente criou o painel de mudanças climáticas, o IPCC de Niterói. Então, isso foi muito interessante, porque a gente fazendo uma alusão ao IPCC, a gente está trazendo e resgatando, né, as universidades para dentro da política pública. Então, nossa professora que está na plateia aqui, Priscila, também sabe bem disso, o quanto é importante a academia estar junto. E, nesse sentido, então, a gente tem as 4 principais universidades do estado do Rio de Janeiro dentro dessa cúpula. A gente tem a UERJ, a Universidade Federal Fluminense e também a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, além da PUC, também do Rio de Janeiro. Ou seja, ali a gente tem uma dedicação a investimento em bolsas de iniciação científica dedicadas às questões climáticas. Aqui, como disse muito bem, nossa grande referência de hoje também, nosso ministro do Meio Ambiente, Sarney, é fundamental que a gente faça isso com foco nas pessoas mais vulneráveis. E, por conta disso, a gente começou a criar o primeiro grande programa de neutralização de carbono neutro em favelas no Brasil. A gente fez isso dentro de uma comunidade, essa é uma parte da comunidade, a gente está colocando lá 300 famílias nessa primeira fase, é um projeto piloto muito desafiador, né? Onde você envolve, por exemplo, diversas ações e desafios dentro de uma comunidade, que era uma comunidade de alto risco, inclusive, e com fortes investimentos desde 2017 na área de esporte do governo municipal. A gente tem transformado as matérias de jornal que saíam dessa comunidade através de violência dentro do circuito inferior da economia para atletas de ponta e também agora falando sobre a questão do carbono neutro. Bom, aqui a gente fez o lançamento, né? E esse lançamento foi dentro da Conferência Brasileira de Mudanças Climáticas que sediamos em Niterói. Esse lançamento já aconteceu, a gente está em fase final de cadastramento das famílias, juntando 8 secretarias de governo e mais as 2 concessionárias de energia
e também de água e esgoto. Nosso objetivo é, a partir, então, das pessoas que receberem, das famílias que estão integradas nesse conjunto, receberem as suas metas de carbono, de redução de carbono, através de água, energia e resíduo. Após o monitoramento de 3 meses, a gente consegue, então, fazer a validação e essas pessoas vão receber um bônus da moeda Araribóia, que é uma moeda de transferência de renda que temos na cidade de Niterói. Então, a gente está ali trazendo capacitação, envolvimento da população e, pasmem, falar de mudanças climáticas na comunidade, muitos achavam que era um desafio gigante, não é. As pessoas interagiam de uma forma muito rápida, porque elas sentem os efeitos, são as primeiras a sentirem os efeitos das mudanças do clima, né? Como professor, não poderia ficar de fora a questão da educação. Estamos passando hoje por uma grande transição cultural no nosso processo do dia a dia, da nossa rotina, dos nossos cotidianos. E por conta disso, a educação ela se faz mais do que presente, ela se faz fundamental nessa construção da política em nível local. Então, a gente fez uma parceria com a Secretaria de Educação e começamos a promover uma grande educação climática no município, fazendo capacitação dos alunos, capacitação dos professores, cursos online, híbrido e também presenciais, trazendo, então, toda a emergência climática para dentro do dia a dia das escolas, com todas as transversalidades possíveis, para que a gente construa junto essa cultura de enfrentamento aos eventos extremos na cidade de Niterói, e construindo assim uma massa crítica também da sociedade. Aqui foi um ponto importante, porque a partir desse curso, o Ministério de Educação da França nos convidou para estar presente e apresentar lá todo esse grande programa e fazer também um curso de capacitação lá na França. Eu fui o único brasileiro convidado, isso foi no ano passado, fui o único brasileiro convidado a estar presente nesse curso com mais 24 outras nacionalidades presentes, e lá a gente pôde mostrar também um pouco do que a gente vem desenvolvendo sobre educação climática no nível local. Aqui é importante destacar, a gente fez um inventário de gases também, e lá nesse inventário a gente fez de 2016 a 2018. Agora nossa meta está no final do ano de fazer 2019, 20 e 21. Mas, enfim, aqui é óbvio, né, como grande região metropolitana que estamos inseridos, a gente tem o transporte como um grande desafio, mas não ficamos, né, e não estamos abalados por conta disso, ao contrário, a gente tem um grande desafio aqui, que são as questões das bicicletas na cidade. Em 2013, para vocês terem uma noção, a gente só tinha 700 metros de ciclovia na cidade. 2013, 700 metros. 10 anos depois, agora, a gente já está com 76 quilômetros de ciclovias na cidade e fizemos uma grande transformação cultural também na questão da mobilidade sustentável na cidade. Hoje, Niterói é a cidade que tem a maior quantidade em relação per capita, né, de mulheres ciclistas no Brasil. Isso foi um grande dado que a gente recebeu há pouco tempo. Niterói também tem um trecho de ciclovia que hoje, no estado do Rio de Janeiro, é o mais utilizado, só perde para Copacabana nos fins de semana. Nos fins de semana, obviamente, o cicloturismo ele é mais forte. Então, a gente mostra que a bicicleta ela veio para poder ser também mais um modal importante dentro do fluxo urbano na cidade. Bom, aqui eu acho que não vai aparecer... Não vai aparecer, é um vídeo, né, sobre também o ônibus elétrico que a gente está testando. Hoje, a gente o ônibus elétrico começou a rodar pelas ruas. É super rápido. Faz parte de um teste que está sendo feito pela Prefeitura para avaliar os benefícios econômicos e diminuir a emissão de gases do efeito estufa. A partir de hoje, não se espante quando encontrar esse ônibus em Niterói. A cor é diferente, o modelo também, mas principalmente o combustível. Sai o diesel, entra a energia elétrica. Ele vai ser fundamental para a gente poder reduzir as emissões e automaticamente promover uma qualidade do ar e impactos menores frente às mudanças climáticas. Por enquanto, é só um ônibus em teste, que vai ser usado por passageiros da Transoceânica e das linhas regulares. O veículo tem capacidade para 80 pessoas e foi cedido para o fabricante como um empréstimo. A ideia da Prefeitura é avaliar os benefícios econômicos de sustentabilidade ambiental que ele pode proporcionar, sem poluir o meio ambiente. Cada ônibus desse
deixa de emitir para a atmosfera 115 toneladas de carbono ano. Então, a gente fazendo aqui uma conta rápida, é mais ou menos o plantio de 850 árvores por ano que a gente deveria fazer para poder sequestrar esse carbono da atmosfera. Cada um roda por até 250 quilômetros. Depois, precisa ser carregado por até 4 horas. Em 2018, a Prefeitura de Niterói chegou a abrir um pregão para contratar ônibus desse tipo, mas o dólar subiu e eles acabaram adiando os planos. Antes de fazer a contratação, ônibus de outras empresas também devem ser testados. Niterói fez uma opção pela sustentabilidade, pelo nosso compromisso climático, e os ônibus elétricos estão dentro dessa nossa prioridade. Eu acho que é uma boa ideia, porque aí acaba com a poluição do ar, entendeu? Que nós precisamos de poluição limpa, não suja. Edmilson, quanto custa esse ônibus elétrico? Então, isso tem jogo, Mariana. Olha lá, o ônibus elétrico aqui custa 2 milhões, o ônibus convencional 700 mil, mas se você olhar para o consumo, olha, 30% no ônibus convencional. Então, então ele vai se pagar ao longo do tempo, sem falar dos benefícios ao ambiente e tudo mais, ao meio ambiente e tudo mais. Agora, se a gente olhar aqui, quantos vão ser, Edmilson? Até 2024, se os testes forem aprovados e tudo mais, 80 ônibus elétricos. Vai falar isso não vai consertar o mundo. O fato é o seguinte, nós precisamos avançar, porque outros países do mundo afora já estão na nossa frente. A gente precisa pensar um país melhor. Já é um começo. Obrigada, Edmilson. A gente está num grande desafio com relação à aquisição desses ônibus, porque aquela empresa que eu mostrei, a BYD, né, ela é a única empresa hoje que produz em série ônibus elétricos no Brasil, é uma empresa chinesa. E ela só produz 15 por ano, então não atende nem a demanda da cidade de Niterói. A gente fez um consórcio com outras 8 capitais. Nosso objetivo, então, é reduzir a tarifa, que hoje é de 35%, para zerar essa tarifa. A gente fez esse consórcio junto com o C40, e aí automaticamente a gente tem avançado nessa proposta. Outras empresas já se apresentaram, mas como a reportagem falou, a gente em 2018 já tinha lançado um edital para aquisição e deu deserto, né? Aqui, já indo para a finalização da minha apresentação, a gente também já iniciou um projeto de carbono neutro no primeiro hospital brasileiro. Esse hospital, a gente já fez o inventário de gases, já fizemos o plano de ação, e agora, automaticamente, ele está em nível de implementação do plano de ação, junto com obras, inclusive, né? Bom, a gente participou da COP26, participamos da COP27, tivemos muita articulação e muita sinergia com diversas instituições e governos também locais e em nível federal. Tudo isso não é à toa, a gente tem um pacto e um compromisso com diversos entes federativos, nacionais e internacionais. Aqui, o Pacto de Prefeitos pelo Clima e Energia, chancelado pela Unesco, nesse encontro com o prefeito de Maringá, também a ACA Brasil, e automaticamente também o Race to Zero. Niterói, até 2050, elimina carbono da sua atmosfera. Então, para isso, existe toda uma construção de metas de curto, médio e longo prazo para a gente conseguir chegar até lá. Aliança de Megacidades de Água e Clima, que a gente fez com a cidade do Rio de Janeiro, e muito obrigado pela presença, pelo carinho de cada um aqui hoje. Só queria dar um recado que, em nível local, podemos fazer a diferença, e estamos fazendo isso na cidade de Niterói. Obrigado.